maior desafio da vida adulta não seja mudar, talvez seja sustentar quem você se torna depois da mudança. No vídeo anterior eu falei exatamente sobre isso, que mudar até acontece, o difícil é permanecer. E hoje eu quero aprofundar num ponto que está diretamente ligado a isso, que é a forma como a gente lida com as nossas emoções. Porque existe uma ideia muito comum de que a emoção simplesmente ela acontece com a gente, como se a gente fosse atravessado por ela, dominado por ela, sem nenhuma participação nisso. Mas eu descobri recentemente uma nova perspectiva sobre as emoções e gostaria de compartilhar que, muitas vezes, a emoção é um recurso que a gente utiliza. Mas antes de tudo, deixa eu me apresentar aqui. Eu sou Adriana Neves Pinho, esse é o canal do Gerencie Seu Poder, um espaço onde eu divido reflexões, experiências e formas de se organizar internamente para a gente conseguir colocar no mundo todo o potencial que a gente sabe que a gente carrega. Então, abra o seu coração para pensar sobre as emoções de uma forma diferente. Certo dia eu estava pesquisando e eu descobri as emoções como uma ferramenta que a gente utiliza estrategicamente, como se fosse uma espécie de um recurso para atingir algo que naquele momento da vida parece necessário. Às vezes para resolver algo imediato, às vezes já pensando num benefício a médio prazo e em alguns casos até num benefício de longo prazo, mesmo que a gente não perceba isso de uma forma totalmente consciente. Pensa na emoção como uma ferramenta numa caixa. Ela não é boa e nem ruim por si só. Ela cumpre a função que a gente dá para ela. Eu quero te dar um exemplo muito real que aconteceu comigo recentemente e eu acho ele muito significativo. Nas últimas semanas, o meu filho ele estava numa outra cidade, passando férias com alguns familiares. E em uma das nossas ligações, eu perguntei para ele como que ele estava. E ele me responde dizendo que estava triste. Ele não só falou, ele se colocou naquela postura, ele fez a cara de triste, ele baixou o tom, ele foi deixando claro para que eu percebesse tudo aquilo. Depois de um tempo, ele consegue verbalizar que ele estava triste porque ele queria voltar para casa. Percebe o que aconteceu ali? A emoção, ela não apareceu à toa. Ela foi acionada como uma finalidade muito clara, que era comunicar um estado interno para atingir uma meta, no caso, que era o voltar para casa. Isso não foi uma manipulação, mas sim uma inteligência emocional que está em desenvolvimento. Ele reconheceu o que sentia, ele expressou aquilo de uma forma compreensível e usou a emoção como um recurso legítimo para comunicar uma necessidade. E esse exemplo, para mim, ele é muito simbólico, porque uma das coisas que eu ensino e eu vou continuar ensinando para os meus filhos é justamente isso. Entender as emoções para fazer o bom uso delas, não para reprimi-las, não para serem dominados por ela, mas para se relacionarem com elas de uma forma consciente, estratégica e saudável, em qualquer fase da vida. E o problema não é usar a emoção como um recurso. O problema é usar no automático, sem perceber o que está fazendo. Quando isso acontece, a emoção ela deixa de ser ferramenta e vira volante. E quando a emoção está no volante, a direção da vida quase nunca é consciente. Gestão emocional não é eliminar emoção, é aprender a usar bem aquilo que já existe dentro de você. É como dirigir um carro, a emoção é o motor, ela dá força, dá impulso, dá movimento, mas quem decide a rota precisa ser você. Muita gente tenta viver arrancando as luzes do painel porque elas incomodam. Mas emoção é aviso, é sinal, é informação. A raiva muitas vezes protege limites. O medo, em muitos momentos, evita riscos desnecessários. A tristeza
pode ser uma pausa, um acolhimento, uma reorganização que a gente necessita para o momento. Quando você entende tudo isso, a emoção ela deixa de ser uma reação e começa a virar estratégia consciente. E é exatamente aqui que entra a questão de sustentar a mudança. Porque sustentar uma mudança exige escolher conscientemente quais as emoções você vai continuar usando como recurso e quais já não fazem mais sentido para a pessoa que você está se tornando. Tem emoções que até funcionaram lá atrás, que te protegeram, que te ajudaram a sobreviver, mas que hoje já não sustentam a identidade que você quer construir. É como continuar usando uma bengala depois que a perna já está forte. Em algum momento aquilo que ajudava passa a te limitar. Por isso, quando uma emoção aparece forte, talvez a pergunta não seja por que eu estou sentindo isso, mas sim o que essa emoção está me ajudando a conseguir agora. Isso me beneficia no curto prazo ou também a médio e longo prazo? Essa emoção sustenta a pessoa que eu quero ser daqui para frente? Essas perguntas mudam tudo. Por quê? Quando você percebe, você escolhe. E quando você escolhe, você cresce. E liberdade emocional não é não sentir. É não precisar da emoção como uma desculpa para não avançar. Sustentar a mudança é isso. Sentir, reconhecer, usar a emoção como um recurso, sem se esconder atrás dela. Quando você aprende a fazer isso, a mudança ela deixa de ser um esforço constante e começa a virar uma direção. E aos poucos, a vida começa a fazer mais sentido por dentro. Se você gostou de pensar as emoções desse jeito diferente, fica por aqui e comenta também aqui embaixo qual foi o momento em que você se recorda que de fato utilizou a emoção como um recurso. E se você também conhece alguém que precisa saber disso, compartilha e curta o vídeo para ele chegar em mais pessoas. Porque crescer não é deixar de sentir, é aprender a usar o que você sente a favor da vida que você quer construir.